Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Grupo Correr é o Melhor Remédio, Papo Principal. Gente, hoje nós vamos mais uma vez receber a Giovana, que é a idealizadora do projeto, tá aqui junto com a gente, minha parceira. E hoje a gente vai receber duas meia-maratonistas, que é a Fran Neves e a Fran Nádia, hoje com a gente, contando um pouquinho da história delas. Giovana, vamos lá mais uma vez hoje entrevistar duas meninas que falar para vocês. Me enche de orgulho, hein? Suas pupilas, Márcia. Minhas pupilas, exatamente. Oi, pessoal. Um abraço a cada um que está nos vendo, nos assistindo. E é um momento muito especial. Até quando eu cheguei, meu Deus, onde estamos com essas meninas lindas? Normalmente estamos uniformizadas nos treinos, descabeladas e por aí vai. Mas hoje nos reunimos aqui para falar um pouquinho da corrida, do correr é o melhor remédio. E justamente trazendo as histórias dessas corredoras maravilhosas que vão compartilhar com vocês para motivá-los, para que vocês se juntem a nós, se juntem ao Correr é o Melhor Remédio e comecem a se exercitar, a cuidar da saúde. Então, esse é o nosso objetivo no grupo Correr é o Melhor Remédio. E só lembrando que o grupo completou mais de 1 ano de vida, então é 1 ano e 4 meses por ali. E hoje a gente tem 400 membros no WhatsApp. Então, a gente está super feliz. E as duas, né, são, como eu falei ali, nossas pupilas. Começar aqui pela Fran Neves. Gente, só vou dar uma introdução aqui, né? Vai lá, vai. A Fran Neves, para quem não sabe, assim, a gente se conheceu na academia, ela fazia musculação, acho que pensava em correr, não sei. Mas enfim, foi indo. Um dia eu falei assim, vamos dar uma corridinha ali, né, Fran? Então, Fran, se apresenta aí, conta um pouquinho desse início pra gente. Então, tá. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui hoje, contar um pouquinho da minha história. Eu comecei na corrida, na verdade, é meio que forçado, né? O Pierre, ele corria nos domingos, então ele acordava, tipo, 5 horas da manhã, eu ficava assim, meu Deus, quem ele quer acordar 5 horas da manhã para correr? E ele chegava lá e dizia assim, agora você vai. Deu, tá, eu vou. Aí eu corria, e, tipo, ficava naquele final de semana. Na academia, um dia a Márcia chegou lá assim, você corre? Deu, eu tento um pouquinho. Eu acho que eu tinha visto você correndo na esteira. Na esteira. E aí, assim, pra mim, qualquer um que corre na esteira, corre na rua. Né? É uma coisa assim, muito melhor, na verdade. Aí ela disse assim, você corre? Eu disse, um pouquinho. Ela disse assim, a gente sai todo terça e quinta, 5 horas da manhã. Vamos, deu, qualquer dia eu vou. Mas, tipo, aquele qualquer dia, nunca que você vai me pegar. Na outra semana, ela, amanhã, 5h10 aqui, deu. Tá bom. Daí, comecei ali, né? Aí vim pra rua. E a Fran Nádia também foi incentivada por nós. No caso, a gente já tinha um clã ali, era eu, a Maria e a Fran. E aí a Fran sempre olhava ali e falava assim, a gente de alguma forma ia inspirando ela, né? Até um dia que também ela começou na esteira. Conta um pouquinho pra gente, Fran. É verdade. Eu fazia academia na mesma academia que elas e eu ficava sempre olhando e admirando elas saindo pra correr cedinho todo dia de manhã, com um brilho nos olhos, mas assim, morrendo de vergonha, não tinha coragem não tinha coragem de ir junto. Aí, né, mas morria de vontade de começar também. Fazia academia já há muito tempo, mas, né, ia só por obrigação também. E aí comecei a tentar ir na esteira, comecei aos pouquinhos, corria na esteira, mas tudo muito devagar, né? Porque no começo não é difícil, a gente não começa correndo, ninguém começa correndo, a gente começa andando, a gente começa muito mais andando do que correndo. E até que elas criaram um grupo e aí um dia me convidaram para ir correr e eu fui na coragem e disse, será que eu consigo? Morrendo de medo, né? Porque não é fácil. E fui também. Sim, a primeira vez foi com o grupo. Sim. Foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo. E até a Fran falou uma coisa que é muito engraçada. Muitas pessoas, até esses tempos na academia, uma menina chegou e falou assim, eu acho que eu não sei correr. E, cara, correr é uma coisa tão natural que todo mundo sai correndo. Sim. Mas, muitas vezes, a gente tem aquela coisa assim, será? O que vão pensar se eu sair correr? Ou eu vou correr com pessoas que já correm, e isso que é o bacana do nosso grupo, né? Que pode ir pessoas que já correm há muito tempo, pode pessoa que está começando. Isso. Então, assim, muitas pessoas chegam assim, mas eu não vou porque eu vou atrapalhar. Sim. Né? E talvez esse tenha sido o pensamento de alguma. Isso passou muitas vezes pela minha cabeça. Eu falei, mas elas já correm,
eu vou ficar para trás, eu não vou conseguir acompanhar elas, eu vou ter que andar. E realmente, no começo a gente anda muito, mas, gente, se não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir melhorar, a gente não vai evoluir. Então, tem que ter coragem, tem que ir. Se tem vontade, tem que realmente começar, porque se não começar, não vai. Com certeza, é o processo. E esse processo é gradual. Não dá para pular etapas. Não. E, inclusive, o pessoal que começa no grupo, muitas vezes ele já começa, faz um treininho e tal, aí tem uma corrida, sei lá, de 10. Não, eu já vou fazer, já quero fazer essa de 10. Gente, não tenham pressa, né? Tenham consistência de vir, de treinar, de caminhar e correr, né? A gente começa indo até um poste, depois até o outro, e vai evoluindo, porque a atividade física, ela precisa ter essa entonação de ser algo consistente e duradouro, que a gente precisa fazer sempre. Não adianta a gente, num dia faz 30 quilômetros e depois nunca mais corre, nunca mais se exercita. Tem que ter paciência. Então, é esse entendimento que a gente vai desenvolvendo com o passar da prática mesmo. Verdade. Exatamente. E a Fran Neves, outra coisa que eu lembrei aqui. A Fran, ela tem asma, né? Bronquite asmática. Bronquite asmática. Pequeno detalhe. Exatamente. Mas assim, né? Eu lembro quando eu era criança que eu tinha colegas na escola que aquele ali não faz educação física porque ele tem bronquite. Não sei se vocês tiveram, né? Eu sou dessa época que a criança tinha bronquite, não podia fazer nada. E aí eu lembro que a Fran... lembro não, você usa ainda bombinho, né? Então, assim, vamos começar a falar dessas limitações. Porque a pessoa já fala assim, eu não posso, né? Daí já fica assim, eu não posso, já tem uma desculpa excelente. E fala assim, eu não posso porque eu sou asmática. Como porque eu tenho problema na coluna. Eu já ouvi muito, né? Daí eu falei, eu também tenho. Então, Fran, conta pra gente, assim, até hoje, você usa a tua bombinha? Eu uso até hoje minha bombinha. Quando eu descobri a bronquite asmática, eu já era adulta, né? Então, quando eu comecei a praticar, teve uma época que eu fui pra academia, daí eu fui fazer o tal do jump, né? Nas primeiras aulas, quase morria. Daí eu disse assim, cara, tá muito errado isso aqui. Tipo, eu canso muito rápido, né? Aí fui no pneumo. Você tem bronquite asmática. Tá aqui a bombinha, tem que usar. Então, no começo, eu usei ela direto, a fio, né? Todos os dias ia subir o morro, bombinha. Aí, depois, com o passar do tempo, ela deu uma reduzida, eu parei de usar. Quando eu comecei a correr, tipo, lá no bairro, assim, um pouquinho, eu vi que eu corria e cansava muito rápido. E teve um final de semana que eu tive uma crise, tipo, vou pegar a bombinha de novo. Então, hoje, cada vez que eu vou correr, eu tenho que usar ela. Porque se eu não usar, eu consigo correr? Consigo. Só que vai chegar metade do caminho, eu que nem eu digo, o gatinho já ativo ali, né? E eu fico... Não te faz bem, né? E daí é ruim, né? Porque pesa demais o pulmão. Então, pra mim, sair correr hoje de manhã, eu acordo ali no horário, 5, 10 minutinhos antes de eu sair, eu faço a bombinha e vou. Aí, quando a gente faz os longão agora, Deus já leva ela no bolso, que daí eu sei que dependendo da quilometragem que a gente faz, vai chegar uma hora que eu vou precisar usar ela de novo. Mas não me limita a dizer assim, eu não vou praticar porque eu tenho a bronquite, né? É possível. Então, é possível. Então, e você fez 21 quilômetros em novembro, usando a tal da bombinha. Usando a tal bombinha. Então, tipo, antes de e como é que foi essa experiência? Bombinha, 2, 3 vezes, foi embora. Daí, acho que no quilômetro 15, 16, daí eu tive que usar ela de novo, porque pegou a subida da Ivo, né? Daí eu tive que usar ela de novo. Mas foi bem bom, a experiência de fazer o 21 foi muito bom. Eu acho que o contexto de tudo, né? Tipo, a nossa preparação, né? Porque a gente... A superação. Porque assim, nunca na minha vida que eu imaginei que eu ia correr 21 quilômetros. E você já tinha uma limitação ali imposta, né? Tem uma doença e eu não posso. Então, isso já mostra que muitas vezes você precisa ir além e acreditar que o teu corpo é capaz e não ficar preso, né, à doença ali. E antes de vocês contarem um pouquinho do 21, o melhor é a história da Fran Nádia, né? Porque, assim, simplesmente ela falecia, né? Ela corria, aí ela parava, ela tinha que dar aquela meio que desmaiada, né? Aí depois ela continuava. Então, assim, a Fran Nádia também é um caso bem a ser estudado. Atípico. Porque, assim, ela passava mal de verdade, de ter que vomitar. Gente, então quem quer correr e vai correr e de repente passa mal, não tem problema. Não tem vai dar tudo certo. Pode. Vocês podem dar aquela falecida, ressuscita e continua correndo. Sim, gente, ó, eu tô aqui firme e forte, vai dar tudo certo, acreditem, vai dar certo. Eu lembro uma vez que você tava na esteira, aí você parou,
Deu aquela baixada na pressão. Aí chegava em casa também. Eu sentei, né, na pontinha da esteira. Aí chegava em casa, ia tomar banho e desmaiava no banho. Desmaiava. Gente, desmaiava. De apagar, assim. Eu não conseguia... O meu corpo, acho que não estava dando conta de tanta informação ao mesmo tempo. E no começo, realmente, meu corpo pedia rego o tempo todo. Nos 5 quilômetros, era bem aleatório, né? Tipo, eu corria um dia 5 quilômetros super bem. No outro dia, eu ia correr 5 tranquila. No final, passava mal. Então, nesse processo de 1 ano e pouco que a gente tá correndo, teve toda também uma descoberta do teu corpo. Uma descoberta do meu corpo. Entender como que o meu corpo funciona melhor. Que eu preciso me alimentar de uma forma melhor. Comer antes de treinar. Agora, eu já entendi que eu não posso simplesmente parar sem comer nada. Eu tenho que sempre, quando acabam meus treinos, tenho que comer alguma coisa. Então, entender o que o meu corpo estava precisando naquele momento. Então, que a Márcia disse... Quando nos primeiros quilômetros eu desmaiava e eu podia ter simplesmente olhado para aquilo ali e desistido. Não é para mim. Imagina, né? Eu corro e passo mal, realmente, né? Até na minha casa todo mundo ficava, não, porque tu tem alguma coisa errada, não pode correr. A primeira coisa que todo mundo me falava é, não vais mais, tu não vai mais, porque imagina, tu tá passando mal. Eu lembro o marido dela chegava na academia e falava, não, ela chega, ela desmaia, ela passa mal, ela não vai mais. Daí até hoje eu tô tentando entender quem que era o mais louco ali, né? Se é ela que continuava indo mesmo passando mal ou se era ele que deixava. Ela ir. Mas é verdade, mas no final deu tudo certo também e agora, graças a Deus, eu não passo mais mal. Sim. Eu espero que não passe mais. E falando nisso, até também lembrar, né, que a Fran, o marido dela, tentou ir algumas vezes correr até ele ver que realmente não é esporte não dele, pra né? ele, tá tudo bem, né? Então ele, tudo né, certo. Faz outra atividade física. A gente acha que a gente não incentiva, mas de alguma forma a gente sempre incentiva as pessoas que estão ao nosso redor. E isso é muito incrível, porque ele nunca foi da corrida, nada, né? Então, mas mesmo assim, ele tentou várias vezes ir e me acompanhar, correr alguns quilômetros, mas ele realmente não gosta, não é pra ele. Final do ano, agora nas férias, ele deu uma animada, correu na praia comigo uns dias, mas aí era só a empolgação das férias. Sim, logo ele já desistiu novamente. O negócio dele é musculação, mas ele acaba acompanhando de outro jeito, né? E o apoio, né, Fran, porque assim, a gente sai super cedo, então o companheiro, a companheira precisa incentivar e precisa ficar feliz por essa dedicação que vem através de benefícios. E aí a gente entra naquela... quais foram os benefícios? Quais são os benefícios, além do peso? Porque eu sei que todo mundo quer algo que faça efeito no físico, né? A gente quer ficar com peso normal, ali dentro do esperado, com saúde... Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente não quer pagar o preço. Né? Sim. Como se sabe, é justo que muito custe o que muito vale. A nossa saúde vale muito. Então, a dedicação, eu sempre penso isso. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu estava super cansada para ir correr. Eu fui na força da disciplina. Sim. Mas eu sei o quão benéfico isso é para a minha vida, assim como todas nós sabemos. E quais foram os benefícios que vocês sentiram, né? Aí no corpo, na disposição. No começo, quando eu comecei a praticar atividade física, né? Então, foi mais por questão de perder peso, porque eu estava bem acima do peso. Eu cheguei a pesar 84 quilos já. Então, eu comecei num processo de emagrecimento e automaticamente você tem que fazer a academia e a musculação para você não ficar flácida, né? Sim. E quando eu introduzi a corrida ali de rua, ela me ajudou bastante, porque daí, esteticamente, assim, foi tipo aquela secada, né? Tipo, eu tô vendo, né? Só que, psicologicamente, ela me ajuda bastante. Tipo, é meu escape. Sim. Então... aquele estresse, aquela ansiedade, aquela coisa assim, é ali. Porque quando eu tô correndo, é eu e eu. Eu esqueço que eu tenho filha, que eu tenho marido, que eu tenho trabalho, que eu tenho problema. É eu. É pra mim. É o meu momento, sabe? Então, pra mim, é muito bom. Às vezes, claro, nem sempre eu tenho vontade de correr, né? Tipo, hoje tem que correr. Na verdade, a gente sai quase sempre sem vontade. Sem vontade. Mas depois que a gente termina, tipo, é muito bom, né? Porque você fica assim, eu consegui. Eu consegui, eu me superei mais uma vez. Eu consegui. Tipo assim, nunca que eu imaginei que eu ia fazer isso. Nunca que eu imaginei que ia correr 5, 10, um pace de 6, de 5. E quando você consegue, é muito gratificante. É muito bom. E quantos quilos, né? Que o pessoal sempre quer saber quantos quilos você perdeu. A pergunta de No milhões. momento, eu tô com 67. Eu já cheguei a perder 14, daí ganhei uns quilinhos, daí tô naquele que às vezes é um pouco também de massa muscular, né? Porque os treinos... E a gente sente que as medidas mudam, né? A roupa se ajusta melhor...
a gente se sente melhor. Então, a balança, ela deixa de ser aquele parâmetro. direcionamento absoluto, né? A gente olha mais pela forma que a gente está fisicamente, como fica quando veste uma roupa, Se fica olhar legal. e se é tão gostar, bom né? isso. Nossa, meu Deus. No começo, tipo, né, a balança era o parâmetro, né? Meu Deus, estou engordando, estou emagrecendo. Hoje eu já vejo a balança assim, tipo, tá tudo bem. Porque eu sei Não que às vezes assusta. aquele peso não é só, né, gordura, né? E hoje, tipo assim, a gente tem que prezar pela qualidade de vida, né? E além disso, também a tua filha agora tá indo correr, tá Também. sendo a Laura, 8 anos? 10 anos. A nossa 10 mini anos. atleta. Tá indo pra Um academia, mascote. tá indo correr. Então, também isso de Ai, é tão incentivar bom. a família, né? Do marido que puxou você, que agora tá ainda pequena. Então, os frutos que você vai colhendo através da tua atitude, né? Da corrida. E muda uma geração toda e talvez a próxima. A próxima. Exatamente. E não Legal. adianta a gente falar, né? A gente tem que ser exemplo pra eles verem, tipo assim, tá, eu vou. Se perguntar pra Laura assim, você gosta de correr? Não gosto. Mas quando ela vai e termina, ela fica, tipo, toda empolgada, toda faceira, né? Ela Então, adora, né? E imagina o quanto você mudou o sentido do que iria acontecer eventualmente se vocês não tivessem feito essas escolhas, né? Você estava com peso acima, provavelmente a Alimentação filha errada. ia no mesmo caminho, porque não tem como, né? Acaba- A gente come o que os Inevitável, pais, né? os filhos. Então, é uma mudança que beneficia todo mundo. Exatamente. A saúde como um todo da família toda. E às vezes até do sogro, da sogra. às vezes a gente brinca com a Laura assim, e Laura, você nasceu na família errada, porque agora a gente é fitness. Agora Mas tem que todo mundo comer tem que tudo ser. certinho, fazer Ela vai academia. dizer assim, ó, justo na minha vez, né? Justo na minha vez resolveram ser fitness. Mas Até é bom. agora viviam de bolo, agora todo agora mundo não fitness. pode. E agora vamos falar um pouquinho dos 21. Quando que surgiu a ideia, a loucura, assim, que daí o bom, gente, de correr em grupo é justamente isso, porque um enlouquece, motiva o outro. Daí a eles enlouquecer obrigam também, o né? outro, na verdade. Obriga, que nem assim, você falou, um dia eu quero fazer uma... Acontece muito isso com a Giovana, comigo com a Giovana, dessas amizades. Eu falo assim, um dia, quem sabe... Vamos marcar data? A Giovana é muito de data, ela tem a data. Ela gosta de botar Eu na lanço a agenda. ideia e ela já... Não, eu vou ver se eu tenho agenda. Claro. Claro. Coloca na agenda e faz. E aí, como que foi esses 21? De quem surgiu a ideia? Pode ser. Na verdade... Eu acho que foi meio Foi em mútuo, conjunto, assim, sabe? A gente começou nas corridas de terça e quinta que a gente corre junto, a gente começou a amadurecer a ideia. E se a gente fizesse Deu um 21? E se? Vamos procurar uma prova? Vamos procurar uma prova que seja viável pra gente ir? Aí a gente começou na busca pela prova perfeita. Eu lembro que a Frenda falou, não, eu não quero fazer 21 Em treino, eu em quero treino, fazer eu quero em prova. fazer 21 em Tipo prova. assim, esse ano eu quero fazer 21 do meu aniversário, né? Tipo, antes do meu aniversário. Daí Isso, aí a gente procurou, tipo, Pomerode, daí A não gente tinha queria lugar que onde fosse ficar. antes do teu aniversário. Aí, aham. tá. Daí daqui a pouco fuçando. A Floripa. chama de Então, Florianópolis. vamos pra lá. Aí, ok, decidimos qual que seria a É um prova. evento. É um Sim. evento, né? A gente decidiu, então assim, agora a gente precisa treinar, né? Então agora a gente precisa se dedicar. E aí a gente começou e a gente foi fiel, a gente assim. começou a treinar um quanto- pouquinho antes pra prova lá de Urupema, né? Urupema, os em 15 julho, quilômetros. a gente fez Desafio. 15, Aham. a gente fez 15 quilômetros em Urupema, começamos ali que foi um Ali foi, baita acho de que um um desafio, start, né? Tipo assim, opa, estamos que aptos para era fazer o uma 21. corrida com Fizemos- 7,5 quilômetros de elevação, de subida. Então, foi uma corrida bem desafiadora. Então, a gente se dedicou, treinou pra essa. E daí, logo que acabou essa, a gente já emendou o treino pra meia maratona. Pra meia. E era E inverno. os treinos, É isso que eu ia frio, falar, né? os Frio. treinos A gente pra... pegou aquele pra meia maratona daí. É. Aí a gente pegou aquele invernão Frio pra caramba. Mas é o que a Giovana falou, é a constância. A gente podia estar frio, querer. geando, nevando. A gente tava lá 5 A gente tava lá 5 e 10 da Tava lá. manhã. A gente não faltou nenhum treino, né, treino. Fran? A gente não falhou Ai, nenhuma é tão vez. bom. Então, Isso é muito fortalecedor. Sim, eu acho que Pra assim, vida. pra mim, isso é das maiores conquistas que a corrida me trouxe. É não ser procrastinadora. Eu era muito procrastinadora. Eu era a pessoa que, assim, queria fazer tudo e não fazia nada. E Olha a corrida só. me trouxe disciplina. Porque hoje, assim, é inegociável pra mim a corrida. Então, Tanto eu... que você tava de férias, eu tava olhando Eu tava na correndo. praia, Aham. correndo. Era inegociável. Onde é que eu no dia anterior, eu já deixava minhas coisas prontas pra não atrapalhar
ninguém, né, na casa, porque tava todo mundo de férias, então ninguém queria ser acordado e só a pessoa que ia sair correndo seria eu. Então deixava tudo pronto, já organizava com todo mundo. Às vezes a minha mãe ia junto, não corria, mas ficava lá. É muito legal isso, era né, staff gente? Era nosso Isso staff. é muito legal. É muito legal, né? E daí meu marido também se animava, às vezes ia, às vezes não ia, mas se ele não fosse, eu ia de qualquer jeito. Então acho que a corrida me trouxe isso, disciplina, de acordar e fazer o que eu tenho que fazer. E a gente puxa pra vida, pro trabalho, pra tudo. Pra tudo, não só na corrida. Essa questão da disciplina. Então, eu vejo muito isso, assim. E eu falo assim, quando a gente termina um treino difícil, aí a gente fala assim, cara, se eu conseguir fazer esse treino que é difícil, eu consigo fazer coisas difíceis, né? Exato, Então, exato. É muito isso, assim, a gente usa muitas coisas que a gente tá fazendo ali na corrida, tá pensando, depois faz exatamente. A corrida é uma metáfora da vida. É uma metáfora da vida, eu sempre com falo certeza. isso. E pra você, Fran, qual que foi a parte mais difícil dos treinos? Porque eu falo, uma vez eu escutei que correr uma maratona não é difícil. Difícil é treinar para uma maratona. eu super concordo. Eu super né? concordo Super também. concordo. E eu falei pro meu marido, ele falou, mas da onde correr 42? Eu falei, gente, mas é que é 4 E meses. tudo que vem antes, né? Processo, né? É um de correr. processo, né? Então, se você, é bem como diz, outra metáfora, né? Mas se você aguenta o processo, né? Se você aguentou todas E as a gente dificuldades do processo... Tem que gostar mais do processo do que do dia. do dia. O dia é a cereja do bolo. É aquela realização. É tipo assim, Mas eu o processo, consegui. ele precisa ser sagrado. É isso que vocês estão falando que fizeram. Ele precisa acontecer. E chegou um dia que você falou assim, ó, um treino lá, né? Que tem treino, gente, Tem. é 4 meses para mais de preparação. Então vai chegar um dia que você vai falar, não sei se eu quero. 1, 2, 3, Eu acho. A gente se olhava, né, no meio dos longões, a gente quer isso mesmo? Será que a gente quer isso de verdade? Pra quê? Porque Onde é eu fui me difícil, meter? gente, é muito difícil. Os finais de assim, semana não que é pegava, fácil. assim, tipo, 15, 16, 18, eu ficava assim, meu Deus, quem que teve a ideia de querer fazer uma maratona? E que nem a Gil fala assim, que falou esse dia que a gente tem tempo, né? Por isso que a gente Sim, corre, exato. né? A gente tem tempo sobre... Não, né, gente? Não Vida tem. real, a gente não tem Exatamente. tempo. Não A tem gente tempo. tem que A trabalhar, gente tem todo acha mundo aqui tempo. tem seus compromissos, suas coisas, e a gente dá um jeito, né? Então, assim, o dia que a gente consegue fazer o longão era sábado. Aí, sábado, todo mundo tinha seus compromissos, suas coisas. O que a gente tinha que fazer? Acordar Sim, cedo, corre independente amanhã. do que acontecesse. Se fosse acontecer no final de semana, acordar cedo, sair, se alimentar bem, porque se não se alimentasse bem, não dava certo. Sair, fazer o que tinha que fazer e voltar. Correr e voltar pra vida Voltar. real, né? Com as pernas doídas, porque ficava o final de semana inteiro com as Inteiro pernas doída. Mas doídas. não pode reclamar. Não. Daí vão dizer que quem mandou você correr. É, Sim. correu porque quis, ninguém mandou, foi porque quis. Então, realmente, o processo é a parte mais desafiadora. E só pra falar, né, pra quem tá entrando nesse podcast aí de gaiato, nós moramos em Lages, que é a Serra Catarinense, e o nosso horário de treino normalmente é às 5h10 da manhã. Então, no inverno, a gente pega clima agradável de menos 2 graus, a gente chegou a O que a pegar gente tem na cabeça, eu 0 não sei graus também. às 5h10 da manhã, que assim, é a hora daquele sono bom, que a cobertinha, ela chega e te abraça, assim, e aí, né... Não sei. Olhando bem, não sei como eu consigo sair da cama. Vocês É. sabem como? Não, eu não né? sei. Não sei Não tem também. jeito. Eu, pra sair da cama, assim, despertou o celular, já levantei. Então, Porque eu se sei. eu deitar, tipo assim, eu vou colocar a soneca 5 minutos, pronto. Daí esqueço. Eu sei, eu tenho uma resposta. É a importância do grupo, gente. Sabe por quê? Ah, isso é verdade? Porque assim, ó, tem vezes que eu penso em não ir pra academia, mas aí as duas fazem academia no mesmo lugar que já eu. estão lá. Aí o que eu penso? Vai ser muito mais difícil eu explicar pra elas por que eu não tô indo É. do que eu ir. Então eu Ah. acabo indo pra não ter que dar O satisfação. grupo é muito legal. muito legal. E isso Isso é verdade. O correr é o melhor remédio. Tá sempre ali. Hoje, por exemplo, era um dia que eu não tava afim de ir. Sim. E aí eu pensei, não, mas eu já combinei, as gurias já estão lá, vão estar me esperando, aí fica bonito eu mandar uma mensagem, oi, não vou hoje. Eu não consigo fazer não. isso, né? Não, e você tem que arrumar uma desculpa, porque não É, dá só só pra não- você é, mandar, não dá. eu não vou. Por Porque a que gente que ia você dizer não o que vai? deu, o que aconteceu. Então, muitas vezes é mais fácil Mas você é ir do bom, que justificar. mas é bom ter É um ótimo. grupo. Por isso que você tá convidado, gente. Quem tá nos ouvindo, nos vendo, Venham. venham, comecem conosco ali. Serão depois muito você bem-vindos. vai se encontrar, vai fazer sua tribo, vai
encontrar uma pessoa, né? De É, Fran pra vai Fran. encontrar uma Fran. E a gente vai se engajando, se sentindo bem, vai conversando. Às vezes é Exatamente. terapia, muitas vezes é Na terapia. verdade, quase sempre. Quase sempre. Então é muito legal, realmente. E é muito isso, assim, dentro do grupo, a gente vê os grupos que vão se formando, né? Que nem tem o Os grupo da subgrupos, Jussi, né? da Lu, É as panelinhas, as né? panelinhas. E é, E é natural gostoso, e é bom isso. isso, né? É. As pessoas que vão tendo mais afinidade, às vezes vão correndo no mesmo ritmo, ficam mais Isso. próximas. Decidem É uma fazer coisa a mesma que acontece distância. naturalmente. É muito gostoso, né? Exatamente. Porque ninguém foi, eu vou ter Não. que correr com a Fran. Não, Não. foi acontecendo naturalmente. Natural. A gente foi se identificando, a gente acabava correndo mais tempo juntas. Ela, muito gentil, me esperava muito lá no começo. Ela tinha que, nossa, quantos quilômetros que ela tinha que parar pra andar, porque eu não conseguia correr. Então, legal. Foi E bem é muito natural, legal. assim, E aí, né? aos não é aquela pouquinhos, obrigação, eu vou ter Era que esperar ela, gostoso, né? não. O grupo tá ali pra se apoiar. Eu acho que o fato de ter o grupo ajuda porque você se torna um compromisso, né? É. Você colocou lá na listinha teu nome. Vou. Então, tipo, opa, eu tenho que ir. É que sim. nem o trabalho, né? É. Tipo, o trabalho você É. vai ter que ir. Chovendo ou não, você vai ter que trabalhar. Exatamente. Então, você tem que ir. Então, ali, quando a gente tava se preparando pra meia também, era essa questão, assim, né? Tipo, tá chovendo hoje, eu ando de moto. Então, dia de chuva é uma um pouco outra mais difícil. vestimenta. Mas, tipo assim, se eu vou ter que sair pra trabalhar com chuva, eu também posso sair pra ir Exatamente. correr com chuva, né? Exatamente. Esse Esse é o contava pensamento. bem Esse é no um mundo, lema, né? é. Daí a gente treinava na esteira, mas, tipo, tá frio, eu vou ter que sair trabalhar, então eu também posso ir correr. Há várias vezes elas falaram assim, hoje a gente vai na esteira. Daí eu ia pra esteira sem querer, querendo, né? Porque fazia parte, estava na planilha. Sim. De repente, nós estamos aqui, né? Íamos na esteira, nós resolvemos não aguentava. A gente chega, A gente ia na garoa. tá chovendo tanto. Nem tá chovendo tanto. Nem vai molhar tanto, a gente Nem acho tá que dá tão pra frio, gente. Era só uma né? dizer que saía tudo correndo da esteira e ia pra rua. Às vezes chegava assim, na esteira hoje, tá bom. Às vezes Mas eu não tinha tá que tão sair feio. escondida, lembra que sair escondida? Exatamente. A Marci pediu qual a dificuldade, né, da preparação para o 21 e depois eu quero que a Franádia responda os benefícios, né, da corrida para a vida, para o peso, para o físico. Pra tudo. Sim. Vamos... Então fala, Fran, vamos por partes. É. Quais os benefícios que tiveram pra ti, né? O que Sim. que você... peso, claro que a estética, como a Ju falou, Conta importa também. Claro, muito. sim. Né? A gente tem que ter aquela coisa, a recompensa, né? Olhar ali a recompensa para começar, né? E qual que foi, assim, os benefícios que você colheu da corrida? Sim, claro que, né, não tem como não falar da estética, porque nesse processo todo, desde que eu comecei a correr, que a gente, uma coisa leva a outra, né, a gente começa a correr, a gente quer se cuidar mais, a gente cuida da alimentação, a gente entra em vários processos bons, né, porque a gente vai tendo várias influências boas ao nosso redor. Então, eu também já tô há 7 meses sem açúcar, então a corrida vai trazendo tudo isso pra gente, é muito gostoso, né, graças a essas duas maravilhosas que me incentivaram a começar, tô firme e forte. Legal. Então, além da estética, que eu perdi 14 quilos nesse Nossa, processo Somando todo. 16 com 14, que já passa de 30, 30 É muito. quilos. Então, assim, poxa, né? Não tem como não ficar feliz, né? Sim. Então, assim, eu lutei a vida inteira contra o sobrepeso. E aí, quando eu entrei na corrida, eu de fato consegui emagrecer. Eu de fato consegui me olhar no espelho e me gostar de verdade. Que benção. Então, isso é impagável, assim. Sim. Eu acho que é uma das conquistas grandiosas que a corrida me trouxe. E manter isso, porque a corrida conseguiu fazer com que eu mantivesse isso de uma forma natural. Então, sem tomar remédio, sem fazer nada louco, sem fazer nenhuma dieta maluca, comendo bem, comendo saudável. Então, isso foi muito um ganho gratificante. É um ganho. importantíssimo. Nossa, meu Deus. E outra coisa que pra mim, assim, o carro-chefe foi, de fato, ser mais disciplinada. Eu não conseguia ser, assim, tão disciplinada. Eu era extremamente procrastinadora. Amanhã eu faço, depois eu faço. Anotava, não fazia, deixava as coisas pra depois. Resolvia as coisas sempre, assim, nos 45 do segundo tempo, sabe? Sim. Quando não tinha mais pra onde correr, aí resolvia. Aí não tinha mais o que fazer, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, sempre acabava deixando pra depois. E a corrida me fez ser muito disciplinada. Hoje eu me vejo, assim, uma pessoa completamente transformada nesse lado, assim. Eu sou disciplinada na corrida, então eu também sou disciplinada na minha vida pessoal, na Sim. minha casa, eu faço as coisas que eu preciso fazer, no meu trabalho eu faço as coisas que eu preciso fazer e, com certeza, Olha a corrida só. tem um ponto principal nisso, assim. Acho que o esporte como um todo, ele traz isso pra gente, né? E aí, como no nosso caso é a corrida. A gente fala da A corrida trouxe isso pra mim.
ver dentro da minha casa também as pessoas olhando e te admirando, isso também. Eu ia falar agora. Gente, meu Deus. Eu ia falar, quando a Fran tá correndo, eu nunca consegui ver a mãe dela acompanhando uma corrida. Mas eu vejo pelos vídeos que ela grava o brilho no olhar da mãe dela, vendo ela correndo. Orgulho, né? Assim, orgulho é minha filha. Gente, assim, ó, isso é incrível, assim. Na meia maratona, né, a gente tinha que estar super cedo lá, né, porque a nossa largada era bem cedo, né, Fran? Né? E aí não era tão próximo da minha casa, eu ia ter que me deslocar, e aí tinha que estar muito cedo lá. Aí eu falei pra minha mãe, pro meu marido e pro meu irmão, que eles queriam ir lá ver a minha chegada, né? Falei, não precisa ir cedo, vocês podem ir mais tarde um pouquinho, porque daí até eu largar, imagina, 21 quilômetros, eu ia provavelmente demorar bastante pra voltar. Falei, vocês podem ir mais tarde, mais tranquilo, vocês dormem, tomam um café e podem ir depois. O meu irmão e meu marido na mesma hora aceitaram, né? Não, então tá, a gente vai depois. Já que você insiste. A minha mãe, não, mas eu vou contigo. Pode me acompanhar. Chuvinha lá. Eu vou contigo. E ela foi, tava, né, Fran, chovendo. Ela ficou lá, acompanhou, ficou até a gente ir pra largada, aí a gente largava, ia até um ponto e voltava, passava no comecinho, a gente já passava de novo pelo ponto de largada, e aí eu ainda brinquei que ela tava de blusinha rosa, eu falei pra Fran e pras outras pessoas que estavam com a gente, se vocês verem um pontinho rosa, vocês me avisam, porque eu tô sem óculos. É a minha mãe e a Fran que achou ela, achou a Carol, não lembro, e aí elas acharam, e ela tava lá, assim, de guarda-chuvinha, toda orgulhosa, e isso é impagável, né, ver, assim, as pessoas que a gente ama, orgulhosos da gente e vendo que o que tu tá fazendo é bom, é transformador. A minha mãe também agora faz atividade física 2 vezes por semana, toda bonitinha, assim. Aí quando a gente tá lá também, às vezes a gente vai correr cedo na beira-mar ou na praia, em algum lugar, ela vai junto, ela não corre, mas ela vai caminhar e fica lá. É legal. Só pegando, Marci e meninas, um gancho no que a Fran comentou, né, de você deixar de ser procrastinador. Então, pessoal, é início de ano, aquelas promessas de metas que a gente sempre faz. Comece correndo, né? Que você vai aos poucos realizando as tuas metas. Porque de nada adianta a gente traçar as metas, escrever no caderno e deixar para depois, e depois que vai um ano, vem outro ano. E a gente passa, às vezes, 75 anos fazendo a mesma coisa e chama de vida. Não, vida é o que a gente está fazendo agora. O tempo está passando agora. Né? Então, agora é a hora de começar caminhando, de começar se exercitando, influenciar outras pessoas, né? Como você mesmo falou. Sim. Eu também influencio minha mãe, meus irmãos. E é uma delícia, e é tão bom ver que eles também estão se cuidando, estão buscando a saúde, estão querendo ter uma vida longeva e com saúde. Então, comece agora, não procrastine. Vem, terças e quintas. Não deixem para depois. A gente vai estar lá de braços abertos esperando vocês. E o maior arrependimento que eu acho que a gente pode ter, que nem eu falo ali, a gente tem que justificar quando não vai, né, para uma academia, mas o maior arrependimento que a gente pode ter é não cumprir aquilo que a gente combinou com a gente mesmo. Né? Você combinou contigo esse ano, vai ser diferente, eu vou começar numa academia, vou me alimentar melhor. Chega final do ano, aquela frustração, mais uma vez, de você não ter cumprido os acordos que você fez com... 17 de janeiro. Quem aí prometeu que ia começar no dia 2, 3 de janeiro? 7 dias. Já tem 14 dias aí do dia 2, 3. E aí, gente, por favor, né? Não vamos procrastinar. E assim como eu falei do brilho do olhar da mãe da Fran, também é lindo de ver a cumplicidade da Fran e do Pierre, né? Hoje o Pierre, marido da Fran, é o treinador dela, o próprio treinador. Então, assim, se ela der uma desculpa, o treinador tá dentro de casa. Não tem como dar desculpa, né? Hoje eu não vou. Não, você vai porque você tá bem, eu tô vendo. Então, o que mudou na relação de vocês também, Fran? Eu acho que na nossa relação a gente se tornou mais próximo. Porque ele já praticava atividade física. Ele já fazia musculação e corria nos domingos, né? Só que daí, como eu falei assim, ele ia ficar assim, meu Deus, que ele é louco. Que maluco. Acordar às 5 horas da manhã, ele saiu, virava pro canto dormir de novo. Que coisa boa, vou ficar aqui. E ele começou, tipo, naquela vibe assim, não, vou fazer só até 5 para não perder massa. Pra não perder a massa. Quando a gente fez assim, eu quero fazer 21. Ele disse, nem me deu bola. Então vou correr até 10. Daqui a pouco ele, tipo, não, então vamos juntos. Você. E ali ele começou a vir junto nos longão. Eu acho que ele saiu dele até. Não sei. Eu suspeito que ele que... Vai ter que falar, escreve nos comentários. Então, tipo, ele é meu parceiro, assim, de corrida, né? Então, os longão
toda a preparação da meia, ele tava ali, ele que puxava, ele que Ajudava montava a gente. a planilha, ele que ficava puxando nós e Incentivador, de falar assim, vocês não vão deixava a conseguir, gente você é parar, né, capaz. Fran? A gente Então, às vezes tipo, queria arregar no vamos meio do caminhar, caminho. não. Aqui do Não meu ladinho, deixava. vamos lá, vamos lá. Bora. Eu brinco, né, que ele é o que faz o treino e às vezes a Márcia executa, né? Porque a Márcia também é um carrasco, né? É desse jeito. Vocês estão vendo esse rostinho bonito ali, ó. É, Vocês não no imaginam treino. o que é ela num treino. Tem uns treinos lá de terça, que nem agora em janeiro ele pegou férias, então ele me acompanhou, né? Acho que 2 semanas, né, Márcia? Ai, quase morri. Eu lembro aquele dia que você tinha que fazer 8 ou Era- 9 a 5h30 de pace. Esse mesmo. Gente, eu falei, meu Deus, vai dar um Coitada. treco. A minha irmã, ela até fala assim, eu fui pra Porto Alegre, daí corri com ela, daí ela veio assim, fez. você fala pra todo mundo que é legal, que você vai acompanhar as pessoas, agora você não tá deixando eu caminhar. Você não é nada do que você mostra. Tira o sangue. Aí quando não era o Pierre, era a Márcia, né? Mas ele é um no parceirão. desconforto que a gente cresce. É isso que é exatamente. importante o pessoal também ter em consideração. Né? Não é no conforto que a gente vai evoluir. Então, a ideia de ter um treinador, alguém que ajude, vai chegar nesse ponto. Eu acredito que todos aqui já chegaram. Sim. Porque senão a gente não evolui. É, e aí vai ficando exatamente. A gente fica no cansativo, confortável, né? desmotiva, porque você não vê evolução. E o treinador, ele tem essa missão de nos fazer evoluir. É o meu Obrigada aos irmão. treinadores, os carrascos, né, que nos matam. Gratidão. Que a gente reclama. Mas Eu depois não vai... reclamo mais. Não Como é que é, reclama Márcia? mais. Reclama, mas gosta de ganhar os troféus, né? É isso, meu treinador me mandou essa esses Eu não dias. reclamo mais, porque se reclamar, ele dobra Aumenta. a meta. Aham, Vamos aumentar é, aqui o meu eu comecei reclamando do tiro de 500, ele foi pra 1.000, daí eu reclamei do 1.000, ele foi pra 2, daí Eu parei de vi reclamar. que tinha que parar de reclamar, Não né? reclamo mais. Então, assim, tô amando meus treinos, obrigado, Fernando. Querido. É ótimo. Pra ver se vem mais aliviada agora. É. Gente, bom. então, hoje também, falando de treino, a Fran fez o teste dos 3 quilômetros. O Verdade. teste dos 3 quilômetros é para você ver a capacidade que teu corpo aguenta correr, Sim, né? o teu esforço máximo, né? Exatamente. Então, justamente isso que a Fran estava falando, de você sair do conforto, né? Eu acho que a corrida, todos os dias, ela nos tira do conforto. Porque, como a Giovana falou, né? Hoje tava um dia que... Se não tivesse planilha... Não ia. Provavelmente não teria Confortável. ido, né? Sim. Então, é acredito. no desconforto que a gente vai evoluir, né? E nas vezes, e aí que nem a gente fala, a maioria das vezes, 90% das vezes, a gente também não quer sair de casa, não Não. quer sair do conforto da nossa cama. Mas a gente sabe que o pós é muito gratificante. É. Saber que a gente foi e cumpriu o que E a gente conseguiu, prometeu né? pra gente mesma é muito gratificante. Qual é a minha técnica? Que eu imagino que é a mesma da maioria aqui de vocês, de todas, talvez. Eu deixo a roupa separada, todo mundo deixa. E aí logo que eu acordo, obviamente, vou ao banheiro. Então, o que eu faço? Eu lavo o rosto e lavo os pulsos. Coloco água gelada aqui, aí dá uma acordada, né? E aí eu penso, não vou aceitar o não que o meu cérebro tá dizendo. Depois que eu tomar um café, já muda. E muda mesmo, né? A gente coloca a roupa, toma um café, Depois você que a gente... dá um gás. Depois que a Então, gente você chega não aqui. pode acreditar na primeira coisa que o teu cérebro diz, porque ele quer porque ele vai ficar no querer o descanso. conforto, ele vai querer que tu fique na tua caminha quentinha. Exatamente. A minha roupa eu já deixo lá na cozinha, porque daí eu levanto, fecho a porta do quarto e vou pra cozinha. Daí, tipo, já levantei, agora só pegar tem e que não ir. adianta eu voltar Tem a que dormir, usar né? uma estratégia, porque Tem. se a gente deixar pra... Ai, quando eu tiver vontade eu vou, gente, não vai acontecer. Nunca você vai ter vontade. Nunca vai ter vontade. Ai, porque quando eu tiver motivado eu vou me inscrever numa academia. Não, gente, não vai acontecer. Não acreditem, porque não vai acontecer. Não, Exatamente. Hoje eu acordei e vou sair correndo 10 quilômetros. Eu até Não. brinco às vezes que eu digo assim, eu acho que o nosso cérebro, ele já acostumou e se viciou com a sensação do pós, né? Porque é muito gostoso, né? Sim. Então eu acho que, na verdade, eu vou por isso, porque eu já sei o quão gostoso é quando a gente vai, Com certeza. termina e conseguiu. Sim. Porque com certeza aí não é bom, durante não é bom, Não é é difícil bom, a sim. maioria das a maioria das vezes. vezes é difícil, né? Hoje É. eu ainda falei pra mulher que tava correndo conosco, né? Eu falei, não sei se é um ciclo vicioso ou virtuoso. Porque a gente Eu tá acho que é sempre um pouquinho fazendo de o cada. mesmo. A gente vai, repete, odeia e vai de novo, Aham. porque a sensação do término ali É muito E boa. um gancho no que é a muito Márcia bom. falou hoje, que eu fiz o teste dos 3
quilômetros, né? Que pra gente ver o nosso esforço máximo e, né, fazer um planejamento para os próximos treinos. É bem interessante e legal pra gente evoluir, porque se a gente não vê evolução, também acaba desmotivando. Mas às vezes a gente também esquece de olhar, assim, um pouquinho para trás, nem precisa ser tão para trás assim, né? E ver o quanto a gente já evoluiu. Porque, né, se eu e a Fran, a gente olhar para um ano atrás, ou até menos, quem sabe, se a gente olhar para 6 meses atrás, a gente já vai ver que a gente evoluiu tanto, que a gente já melhorou tanto. A gente olha nossos números nas provas, né, Fran? E é assustador, assim, o que um ano de dedicação, sendo constante, um pouquinho cada dia. Não é que a gente corre bem todo dia, não. É um pouquinho cada dia. Tem dia que a gente precisa caminhar ainda e tá tudo bem. Sim. Então, é um pouquinho cada dia. A gente olha pra trás e vê o quanto a gente já evoluiu. Meu Deus, e a gente às vezes fica se apegando em números e achando que a gente não tá fazendo o suficiente ou não tá sendo bons, né? E, na verdade, não pode ter pressa. Assim, eu acho que também a gente não pode se comparar a outros, né? Tipo, às vezes a gente acaba pegando assim... Não vou correr porque a Maria, por exemplo, ela corre muito bem. Se eu for com ela, eu vou atrapalhar o treino dela. Não vai. Não. Ou tipo, eu nunca vou chegar nela. Tu pode chegar. Só que você não pode, tipo, se comparar à pessoa, né? Porque cada um tem uma alimentação, cada um tem um processo, cada um tem o seu tempo, né? Às vezes eu fico pra trás e tá tudo bem, tá tudo certo. É meu estilo de vida. Meu estilo de vida. Às vezes a Márcia me deixa pra trás. Daí o Márcio, tô aqui, ela, não, esse é meu estilo de vida. E vai com Deus, né? E você é corredora do mesmo jeito, independente se tá lá na frente ou atrás, você exatamente. Porque tem dias que você treinou, tá com dor nas pernas, tem dias que você dormiu pouco, que é meu caso muitas vezes. Então falta fôlego, mas ok, vou ali no meu tempo. Tem que respeitar o teu corpo, né? E tá tudo bem. tudo bem. Fico feliz com o meu eu estilo de vida. Com o teu estilo de vida. E eu acho assim, gente, eu acho que a palavra-chave para muitas coisas da nossa vida, da corrida, é a constância, né? Porque se a gente voltar exatamente a um ano atrás, a gente tem sido constante. Sim. Então, se você parar para pensar, tudo que você faz com constância, você não pode... Talvez você não seja bom naquilo, mas você é constante, você vai aprimorando, vai ser você melhor vai do que foi, aperfeiçoando. certamente. Exatamente. Então, a constância, sem sombra de dúvida, é a palavra. A Márcia corre há quantos anos, Márcia? Agora, a Sofia tem 6 há uns 7 anos. 7 anos, é mais ou menos o meu tempo. Eu corro Então, há uns 8, 10... Sim. Mas provas, vai fazer 3 anos só que eu faço provas. Porque eu pensei, não vou fazer prova, não vou fazer prova, não vou fazer prova. Segurei o máximo, aí um dia caí numa prova. Falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Adorei. Daí já ganhei um troféu, né? Nossa, é melhor ainda, né? Daí pronto. Fui picada pelas tava provas. Conversando, né? Tipo assim, a pessoa que começa a correr... Muitas têm vergonha, né? Tipo, eu não vou correr porque eu não consigo correr. Eu não, tinha mas, tipo, vergonha. Começa aos pouquinhos, corre, caminha. Ninguém vai se importar com isso, né? O importante é você estar ali, né? Fazendo isso, né? E a gente conversando hoje com a Carol, assim... Eu acho que pra você ver se você vai gostar mesmo, é participar da primeira prova. Aquela sensação da largada, tipo assim, pra mim, tu vai nada correr, supera. tô treinando. Nada. Primeira prova. Tu largou, correu e chegou no final. Nossa, eu consegui. Ali, pronto, já é. É muito bom. Olha só. A largada e a chegada do nosso 21 foi bem emocionante também, Coração né? batendo aí, né? Por isso que é importante. Eu imagino que você já tem aí a programação de provas, a gente já tem a nossa. Todo ano, gente, eu faço as minhas agendas, os meus planejamentos e já faço das corridas. Já mandei pro meu treinador, vou fazer essa, depois aparece mais uma meia dúzia. Isso, aí fica vai no meio do caminho, né? a gente vai achando mais. Quando a gente coloca uma meta de provas, ou já traça uma, já faz a inscrição, aí você tem que dar um jeito. Aí você é obrigada. É obrigada a treinar. E isso é um motivador a mais. Claro. A prova acaba sendo motivador, né? Sim. É legal isso também. Não é só porque pagar pra correr na rua, não, é porque acaba sendo um objetivo, né? É um investimento, né, gente? Eu penso dessa eu também, forma. eu gosto. Povo, nada me tire que é uma pirâmide. Isso é uma pirâmide. Digamos que não é só um investimento, são muitos. Meu Deus, eles falaram que era só pegar um tênis e sair correndo, gente. Não é bem assim. Não é bem assim. Deixa eu contar pra vocês que não é exatamente assim. Dá pra ser assim? Daria. Começa assim. Vai com o tênis que tem, com a roupa que tem, depois conforme depois não é bem assim. Gil, tinha ficado uma pergunta pra trás. Sim, ela ia contar como é que foi a sensação dos 21, as conquistas foi que muito vieram. Bom. O processo, né, ele foi difícil, né? Todo o treinamento ali, e cada final de semana a gente aumentava a quilometragem. Então, tipo assim, eu ficava assim, meu Deus, nunca que eu vou conseguir fazer 21. E no dia da prova, assim, de a gente se preparar, tá lá e chegar, assim, é uma outra vibe, né? É uma emoção, assim, que
meu Deus, não tem como explicar, né? Tipo, aquela sensação, assim. E tu começa a correr e os primeiros 15 tu vai na euforia, né? Porque é muito, muito, muito E passa bom. rápido, E passa né? muito rápido. Aí depois você começa a brigar com a tua cabeça, né? Porque daí teu corpo já tá cansado, você já começa a ficar fadigado. Mas o fato de terminar, tu vê que tu conseguiu e tu tá no meio de tanta gente que tá buscando aquilo ali, é muito bom. E cada um tem o seu objetivo, Tem o seu né? motivo também, Cada um tem né? o seu objetivo. Tem aquele que corre só por correr, tem aquele lá que tá pagando promessa, tem um que tá correndo pelo filho. E é muito bom. É muito E bom. a corrida em si é uma comunidade, assim, que todo mundo se ajuda, né? Todo mundo é parceiro, né? Exatamente. É aquele, assim, que tu não conhece ninguém, mas tu tá correndo. Sim. Né? Bora. Então, tipo, bora, ser amigo de escuta o todo tempo mundo todo. sem mesmo conhecer, né? É. É muito bom. É, É muito bem legal. gratificante, assim. Foi maravilhosa a sensação da prova concluída. Inclusive, já temos outra Já agendada, temos né? outra agendada. Foi tão bom. Foi tão bom que a gente já tem outra agendada, tem né, outra. amiga? Porque a Agora, gente não- pra fevereiro? Não, pra a maio. gente tem pra maio. Aham, em fevereiro a gente não A gente eu até arriscou. pensei em inscrever na da anime, né? É, mas fiquei aí a pensando, gente acabou. Mas eu acho que eu não vou, mas eu vou fazer o 10 da A gente vai anime. fazer o 10, E o 21 vai ficar pra maio. Sim. Tá Vai certo, fazer tá também. certo. Isso é importante também, né? Saber dosar. Eu, no início, eu fazia todas as que apareciam. Agora, já dei uma segurada. Porque Isso. eu percebi que eu tava exigindo muito do meu corpo. Depois do tombo, né? Principalmente. É. Depois do tombo, eu entendi que tinha que dar uma segurada e selecionar mais as provas. Mas é bem normal. No começo, a gente quer fazer todas, porque é muito legal. Porque É. é muito gostoso, né? Então Aí a gente depois que quer... você faz, aí você vê todas as medalhas Sim. lá. Penduradinho, bem bonitinhos. Eu acredito que vamos pra É. missão final, né, de encerramento. Exatamente. Vamos lá. mensagem. Se hoje, Fran, você fosse... Vamos começar com a Fran Nádia. Se hoje você fosse convencer alguém a começar a correr, o que você falaria? O que você diria assim, ó, pra mim deu certo isso, né? Ó, comece porque você vai ver Sim. tal benefício aqui. Como que você faria pra convencer alguém a Olha. começar a correr hoje? Ai, que missão, hein? Eu acho que primeiro de tudo eu diria, não pensa. Simplesmente comece. Porque tudo é assim. Se a gente pensar demais, nos prós e nos contras a gente não vai, né? Vai ter a mais gente, contras, vai ter mais momento. contras. Porque, que a gente falou, a gente vai acordar 90% das vezes sem vontade de ir. Não vai ter um belo dia que tu vai levantar e vai dizer, nossa, que delícia, eu vou correr hoje, vou começar a correr hoje. Não, isso não vai acontecer nunca. Então, eu diria assim, não pensa, já deixa a tua roupinha separada no dia anterior, calça teu tênis no horário que tu combinou. Faça e tu chuva, faça sol. E vá, e comece. Porque aos poucos tu vai entender que o processo é gratificante, que é recompensador. No final sempre tem uma recompensa. Se for por estética, ele vai vir. Se for por disciplina, Saúde. vai vir. Por saúde. E uma coisa vai levando a outra. Tu muda o estilo de vida introduzindo um esporte na tua vida. Tu vai querer se alimentar melhor. Tu vai querer se desafiar mais. Então, eu diria isso hoje. Não pensem. Não só pensem, vai. gente, só vai. Só porque- vem, só vem pro grupo. Não pensem, só venham. Porque é incrível. E correr com um grupo, que nem elas falaram, é diferente e vale a pena. Porque quando a gente tá sozinho, é muito mais fácil de a gente acordar e dizer, hoje, né, não tem compromisso com ninguém, simplesmente não vou. Mas quando tu tem um grupo, acaba que tu honrou um compromisso com alguém, né? Então, tu precisa Manter. Exatamente. A gente deve, não que a gente deva satisfação pra alguém, ali ninguém deve satisfação pra ninguém, mas no fundinho tu sente isso, né? Meu Que Deus, tem a obrigação, Aham, né? Tipo, que nem tu a tem que- Fran, né? Como que eu vou deixar a Fran correr sozinha? Não dá, né? Eu muitas vezes eu ia por causa que depois ali no Instagram, Facebook, a gente começa a ver a foto de todo mundo feliz, sabe? Daí todo mundo E eu não tô lá. endorfinado e eu tô aqui em casa sem Com essa correr, cara amarrada. com essa cara. Porque a gente fica, né? se a gente não vai correr, fica com a cara Então o amarrada. Instagram ainda pode ser bom, entendeu? Exatamente. A internet ainda pode ser boa. Ele incentiva a gente. Nem que seja dessa maneira, Exato. esfregando na nossa cara que as pessoas foram. tu não Foram foi. e você não foi. E agora você, Fran, você já tá até com a frase aí pronta, que é combinado com a Laura. Tira a bunda do sofá. Tira a bunda do sofá e vamos correr. É fácil? Não é, né? Nunca é fácil, né? Você levantar e sair, né? Que nem Zafra, a gente nunca tem vontade. Mas o benefício que traz é muito bom, né? Então tipo, que nem Desafrando, deixar a roupinha separada, levantar e ir. Vai correr 1 quilômetro, 500 metros que seja, mas começa. Com o tempo vai virando hábito e você, tipo, meio que se faltar naquele dia, tá faltando alguma coisa, né? Então, tipo, que a gente toda terça e quinta. Hoje na terça eu não fui por algum problema, tipo, vai chegar o final do dia,
Meu faltando Deus, alguma coisa. falta. O que tá faltando? E A é gente corrida. dá um jeito de fazer no outro Sim. dia, ou Então ele se enfim. torna um hábito, né? Então é Um hábito pegar, bom levantar que leva a e- outros e outros. Você também mudou o estilo de alimentação. Também. Então, Ainda eu só não beneficia. conseguia abdicar do doce, né? Ainda mais com uma bolachinha muito Não, gostosa ó, aqui, olha né, a da tentação esposa que do colocaram Geiel. aqui no meio da nossa mesa, gente. Isso O aqui é uma doce- o doce sacanagem. Eu não conseguia, mas tipo assim, já reduziu Mas já bastante. diminuiu Já, bastante, sim. né? Já. Isso é o normal, gente. Nada na vida, eu falo muito isso. Eu levei 36 anos num estilo de vida, né? Que os meus pais ensinaram, que eu Sim. aprendi, e para mim aquilo era o certo. Então, quando a gente tem essa percepção de, puxa vida, isso aqui talvez não seja tão saudável para eu ter mais anos de vida, aí você começa a mudar. Só que às vezes você leva mais 30 para Pra mudar. mudar. Porque Porque tá enraizado em você, tá ali. E às vezes esses 30 já é tarde, né? É. E, Então, e é não um só processo mudar, né? É longo. todos ao teu redor, é a tua vida social, é o teu convívio com as pessoas, porque tudo onde a gente vai tem ali disponível pra gente, então a gente tem que ter um joguinho de Tem que cintura. ter muita força de muita vontade força de também. vontade. E com o tempo eles param de oferecer doce, né? Ninguém me oferece mais doce. Hoje, por exemplo, eu tava na minha mãe e meus irmãos compraram um picolé do senhor que passou lá vendendo. Compraram pra mim. Eu falei, não, eu não compro. Não tomo sorvete. E a Tá gente tudo entende bem. que dizer não também tá tudo bem, tá né? tudo bem, E no começo a gente aprender, ficava assim, ai meu Deus, o que eles vão pensar? As pessoas vão ficar chateadas. Eu pensava muito assim, né? Quando eu ia pra casa da minha mãe, da minha família, ai, não vão entender, né? Mas no fim todo mundo entende, todo mundo se respeita, porque, né, nem todo mundo escolheu, mas a gente escolheu, então as pessoas têm que respeitar, Com né? certeza. Exatamente. E a gente também respeitar quem não escolheu e tá tudo bem, Tá né? tudo Nas certo. férias da praia, a gente fez bolo doce. Nem sei se chama bolo doce torta, enfim, mas de banana, de cenoura, de chocolate. É cuca, né? Sim. Todo dia tinha um, mas eu não comi nenhum. Ah, fiquei com vontade de banana, fiquei, porque era uma banana caramelizada. Mas Uma não delícia. comi, Não, né, bom. gente? É. Porque é a minha Escolhas, escolha. E eu sei o Exatamente. benefício que eu tenho decorrente disso. E você, Giovana, quer convencer alguém aí a começar a correr? Eu quero Que convencer você- todo mundo, a cidade toda, 160 mil pessoas, gente. todos estão convidados, até as crianças, Até as né? crianças. A gente sabe que o Exatamente. exercício físico faz bem para as crianças. Eu converso com a Marci que se a gente conseguisse que os pais tivessem a consciência de levar os filhos, por exemplo, final de semana, sábado ou domingo, no parque logo cedo para andar de bike, de roller, correr, brincar, ter um contato com a natureza, seria muito saudável, porque as crianças elas estão muito na internet, Muito. nos tablets, jogos, enfim, de toda a natureza. E a gente sabe o quão prejudicial é essa, longo prazo. né, a longo prazo e falta esse contato com a natureza, essa liberação de endorfina que dá essa Exatamente. felicidade. Então, por isso que eu digo, começa desde a criança ao adulto, ao idoso, ao jovem, todo mundo pode e precisa, né? É uma necessidade, a gente precisa manter o corpo ativo. Nosso corpo foi feito para o movimento, nosso corpo é antifrágil. 42 quilômetros é muito, mas tem gente que faz 320 quilômetros de corrida, tem gente que é E o ultramaratonista. corpo aguenta. E né? aguenta, gente. Então, eu sei que às vezes a gente tem dó da gente. É. A gente acha que, vou ficar cansada e no outro dia tô quebrado. Sim, no começo vai estar mesmo. Vai estar quebrado, mas o teu corpo vai acostumando. Ele vai. Quando eu corri a primeira prova de 10, eu fiquei a tarde toda com dores. Agora eu corro 42, eu termino a prova e eu saio almoçar, caminhar, passear. Porque o meu corpo acostumou. Sim. Por isso os treinos são importantes, né? A Os constância, ciclos né? ali para você Não parar, ir, né? Sempre tá e em sempre em movimento, né? movimento. Então, todo mundo que precisa, e todo mundo precisa, essa é a fala. Mas eu sou magro. Não preciso. Precisa, gente. Sim. Mas eu tô acima do peso, não consigo. Consegue, gente. Começa caminhando, começa colocando meia hora, 15 minutos por dia do teu tempo. Mas eu não tenho tempo. Tem. Bom, e se você morrer? Eu falo, Aí vai ter e que se eu arranjar morrer, tempo. né? As coisas têm que continuar. Então, a gente, de alguma forma, precisa tirar esse tempinho para
poder cuidar da gente, da saúde e viver mais feliz. Né? A gente é muito mais feliz correndo. Nossa, sem muito mais dúvida. feliz. E a gente tem, eu e a Fran, a gente tem a honra de correr com 2 maratonistas, né, Fran? Todos Logo os serão dias. também, logo serão. Né? Vamos conversar sobre isso mais pra frente, amiga? Vamos voltar Mas a aqui. gente tem a honra de correr com 2 maratonistas e eu sempre, às vezes, me pego pensando nisso, principalmente de vocês, que assim, vocês não começaram correndo também, né? Então ninguém todo mundo começa, tem um começo, né? Eu não Hoje, dava e a Fran, 300 metros. O lago ali do tanque, que dá 300 metros, eu não conseguia correr direto. Sim, então assim, andando. todo mundo tem um começo, Todo né? mundo. Então até quem hoje a gente olha assim, nossa, elas correm 42 quilômetros, que incrível. E é incrível mesmo, é demais, mas assim, não foi assim que começou, ninguém começou correndo assim. Sim. A gente Pra corre nós. 20 hoje é meia maratonista, É. né, amiga? Incrível também. É Maravilhoso. muito incrível, É mas a gente muito. não começou Não começou. correndo 21 Sim. quilômetros, a gente precisou começar. Exato. Então, acho que Começar. esse é o recado, ponto né? de partida, é O ponto. começar e persistir. É. Agora é sua vez, né? É, Convence eu alguém. quero convencer, né? Que eu, como boa marqueteira, aí eu Nossa. tenho, né? Até você, Ela tem esse corta poder. aqui pra mim. Qual câmera, corta aqui pra mim. Minha amiga, você, dona de casa, que tá se olhando na frente do espelho e que falou assim, ó, deu ruim. Deu ruim. Tenho a solução pra você. Vem correr, porque com certeza vai ser teu melhor remédio. Não, é a nossa melhor Ô, maquiagem. Márcia, e assim, ó, um pequeno detalhe, telespectador, não sei se vocês observaram, mas estamos todas de regatinha. Conte a Da polenteira. da população de Lages que não gosta muito das regatinhas. É, gente, eu tenho Calma. loja, né, de roupa. E o pessoal aqui não gosta muito. E até não gosta muito de regata, porque, né, a maioria com o braço um pouquinho mais Avantajado. cheinho, né? E aí, hoje eu correndo com a Maria, né? E a gente não julga, a gente comenta. Né, assim, só pra deixar claro antes. Com muita E delicadeza. aí passou uma menina e na hora a gente falou, ó, corpo de crossfiteira. Porque era aquele corpo assim, bonito, Trabalhado. né? Trabalhado, mais ombro, essa parte desenhada. Aí a gente falou, ó, corpo de crossfiteira. Aí a gente ficou, cara, as pessoas devem passar por nós. Olha lá, aquelas bundudas, tudo dos bracinhos finos. Corredora. Corredoras. São corredoras. Oh, mas Então, a isso gente era ficava, o tchauzinho, daí a Maria ainda falou assim, os bracinhos. Oh, mas é verdade, Então- isso era o meu maior trauma antes, era meus bracinhos, tá, gente? Foi uma das minhas conquistas uma também. conquista. Eu não usava as blusinhas assim também. E eu falo, gente, a gente pode melhorar, né? O que não pode é a gente se acostumar a não se sentir satisfeito E se em se conformar. olhar no espelho, em a gente não se sentir satisfeito no corpo que a gente habita, né? E Então, aumentando o número da roupa, gente, isso não é normal, tá? também. Porque eu já tive num processo, nunca fui muito acima do peso, mas pra minha estatura eu já pesei uns 4 quilos a mais, que é muito. Então, a gente vai sempre aumentando. Eu vestia antes 36, agora eu tô no 38, daqui a pouco tô no 40 e vai ficando normal. Começa a usar Mas leg, não, antes não usava é calça Vai jeans, troca por normalizando leg, isso, né? vai... Tá tudo bem, as pessoas têm que se aceitar como elas são. Não, ok, as pessoas precisam de fato se aceitar, se gostar e se amar, mas elas precisam também buscar Se cuidar, saúde, né? né? Se E se Exatamente. cuidar, a gente não pode se perder no meio do caminho e nessa fala, que é muito confortável, né? De se aceitar e daí tá tudo bem, oba, a gente segue ali, né? E que muitas vezes não se aceitam, né? Não, verdadeiramente Muitas vezes não. É um tá discurso, ali às vezes, só falando, pra... Tá tudo bem, tá tudo bem. Na Eu verdade, acho que é não. bem assim, porque a época que eu tava acima do peso, tipo, o Pierre era um que sempre me cobrava, né? Você precisa emagrecer. E eu, tipo, não, eu tô bem, eu não Tá tô tudo gorda, bem, tá tudo bem. Mas no fundo eu sabia que eu tava acima do peso e que Claro. eu precisava mudar. Mas é aquela coisa assim, tipo, eu não vou dar o braço a torcer. Sim. Porque eu tô bem, assim, a hora que, tipo, cair a ficha, eu mudo. É. E às vezes E a gente precisa de precisa. alguém também ali pra, tipo, Mas tem que ser funcionando, né? um Mas tem que ser convencimento da gente, tem que ser interno, né? Outra pessoa não A vai chave fazer tem por que virar nós. na Tem nossa que virar na cabeça, cabeça, né? Tem que virar na Exatamente. cabeça. Porque daí, tipo, vai ter a pessoa que vai estar te incentivando, mas enquanto você não mudar os teus hábitos, não mudar as tuas atitudes, não vai resolver nada. Exatamente. Eu acho que é a nossa maior, acho que luta hoje, né? Buscar uma vida com mais vida, né? Eu acho que, assim, pra mim, isso é uma coisa que me pega muito, assim. Quando eu comecei a fazer acompanhamento com um nutricionista, é uma coisa que eu falava muito pra ele, assim, eu quero uma alimentação de verdade, assim, eu não quero que me encha de suplementação, de coisa, eu quero comer comida, eu quero uma vida de verdade, assim, que eu sustente isso pro resto da minha vida. Não, E a gente por um não tempo. sustenta, né, suplementação pro resto da vida, Não, né? não tem Então, Exato. eu acho que é essa a nossa maior luta, né? Então, E missão agora? cumprida. Vamos às considerações encerrar. finais. Alguém quer falar mais alguma coisa, meninas? Ficou tudo
todo mundo falou, né? acho Conseguiu Acho que eu explicar bem. agradeço, né? Uma honra estar aqui com vocês. Vocês sabem o quanto que a gente admira, o quanto que eu admiro vocês. A Márcia é uma grande incentivadora. Desde o começo, eu acho que a gente ter pessoas que incentivam outras pessoas ao nosso lado é incrível, sabe? Porque quem sabe se vocês não tivessem começado o grupo Correr é o Melhor Remédio, quem sabe hoje eu não estaria correndo. Quem sabe não, na verdade, eu certamente não estaria correndo, porque eu nunca ia ter coragem de sozinha ir pra rua correr. Ou na esteira, provavelmente, facilmente eu teria desistido na primeira vez que eu desmaiei, que eu não... eu facilmente, então eu acho assim que eu deixo aqui o meu agradecimento de verdade, de coração, que o grupo veio na hora certa e que eu desejo que mais pessoas entrem e experienciem isso de mudar de verdade o estilo de vida, porque foi através do grupo que eu consegui mudar várias coisas na minha vida. É um ganho. É um ganho de todos os lados. Quer falar Fran alguma também? Também só quero agradecer. Fazer parte do grupo também é muito bom, porque tem essa questão de ter a constância, né? Correr com a Márcia, com as meninas também é muito bom. A gente até brinca, né? Hoje a gente vai correr com a Elite, né? Quando a gente consegue acompanhar as duas, né? Tipo, se estamos correndo com a Elite. Então é muito, muito bom e só agradecer mesmo. Que bom. Que bom. Eu fico muito feliz em saber que vocês entraram nesse ritmo aí do Correr é o Melhor Remédio e estão sendo beneficiadas, e deixo o convite para todo mundo vir e aproveitar e ter os ganhos, esses que a gente mencionou aqui, muito mais com certeza para cada pessoa que se propor e realmente se dedicar e passar pelo sofrimento, que é a corrida, mas os benefícios são inúmeros. Sofre só no começo, depois no final é só alegria. Então, gente, aqui todo mundo já falou um pouco, né? Não tem muito o que falar. Mais uma vez, agradecer você que assistiu todo esse podcast. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha incentivado, motivado vocês a começarem essa prática que é tão benéfica, né, para a vida, não só para um período, né, mas por muito tempo. Então, você que ainda não corre, que caminha, não tem problema, vem fazer parte do grupo Correr é o Melhor Remédio. A gente espera vocês de braços abertos. E, mais uma vez, agradecer a todas vocês, né, que estão aqui hoje, que aceitaram o convite. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.